Eu presenciei um demônio colocando um câncer no útero de uma mulher e dizendo para mim dizer para ela que era para ela ir no médico tirar. Ele falou para mim. Ele disse: acabei de colocar um câncer no útero dela, diga para ela tirar. Gente, eu levei um susto tão grande, falei, olha, tem algum problema aí no teu útero. Aí já tem uma explicação aí, né? Exatamente. Então, assim, ele coloca a ferida e depois fala que é verdade. E aí se torna uma verdade. Isso. Meu Deus. Então, veja a situação. Aí, esse daí foi meu primeiro, eu falei, opa. Ele não disse diretamente, eu coloquei. Mas ele me deu a entender, tipo, você vai ver como é que vai estar, certo? E ela vai ter que tirar. E essas vozes eu achava que era natureza. É tudo natureza. Porque eu era muito dedicada. Essas vozes você começou a ouvir logo quando você estava estudando ou antes? Quando eu me aprofundei um pouco mais, digamos assim, ali por 1 ano e meio, mas eu lia aquilo lá todo dia, eu estudava todo dia, sabe, era assim uma coisa séria. E uma outra questão também, uma moça foi em casa, porque eu lia cartas, não cobrava nada, cobrava uma caixa de bombom, para levar para os idosos, tadinhos dos idosos. Ai, Deus me perdoe, já pedi perdão. Sim, daí, né? Aí, enquanto eu conversava com a moça, o demônio falou assim, e fale que a mãe dela está acontecendo isso. Eu falei, e daí falei para ela, olha, eu estou vendo uma aliança na mão do seu namorado. Bem, deduzia-se o quê? O namorado era dela, aliança na mão dele, deduzia-se que os dois iam noivar. Dali 2 dias ela voltou para a cidade dela e ele fugiu com uma moça, noivou com a moça, fugiu. Meu Deus. Aí, daí ainda teve, eu precisei de mais um tapa para acordar. Aí a mãe dessa moça pegou a secretária de um deputado estadual de Brasília, foram dirigindo de dia e de noite até chegar na minha casa de tarde para ir lá tirar cartas. Falei, vocês vieram de carro de lá aqui? Falei, meu Deus, eu estou mexendo com a vida das pessoas. Falei, não, isso aqui chega. Parou aqui. Quando eu tomei essa resolução de parou aqui, eu comprei um dos últimos livros para estudar. E daí ali o livro era branco, tinha uma pomba assim na capa. E daí lá dizia assim, vamos começar. Compre uma pomba mais branca que você puder e veja um dedo abaixo do bico dela e faça um pequeno corte. E só tire uma gotinha do sangue dela. Gente. O livro mandando você fazer. Isso. Eu levei um susto tão grande com aquilo, porque aquele é assim, ó, eu dizia, mas eu sou crente, né? Aí foi 2 dias que eu repudiei aquilo, o Espírito Santo me pegou. Foi num sábado à noite, meus filhos tinham saído, viajado, alguma coisa assim, e eu fui ler a Bíblia. Eu estava com a Bíblia na mão e com o pé eu entrei no quarto e com o pé eu chutei a porta. A porta fechou, bateu. E quando bateu, o meu corpo ficou inteirinho duro, enrijecido. E eu fiquei lá parada. Meu olho não fechava, meus lábios não mexiam. E daí o meu olho começou a doer porque não piscava. Ali eu comecei a rogar a Deus, a rogar ao Senhor. Rogava. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu ouvi como eu ouço a tua voz. Agora é a hora da decisão. Volta, ou você fica com eles, ou volta para mim.
Nesse eles, eu entendi, meu Deus, eu tô mexendo com demônios. E ali eu fiquei a noite inteira, sabe, duro assim, ó, duro. Com muito pedir, muito rogar ao Senhor, o meu olho fechou. Mas eu fiquei ali dura, petrificada. E diz, né, na palavra que guarda as palavras no teu coração para não pecar contra. Ali eu fiquei no Salmo 121, no Salmo 23, no Salmo 91, no Salmo 120, no Salmo 127, ali. De repente, o meu corpo caiu no chão. Caiu que nem um saco de batatas. E eu olhei na janela, tava sol. E eu tava, sabe, parecia que a sensação mais horrível do mundo. Eu fui me arrastando até a cama e chorando, eu peguei, coloquei a mão na Bíblia e falei, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe, eu volto pro Senhor. Mas fala para mim agora na Bíblia, porque nunca mais eu vou fazer nada que não esteja aqui na tua palavra. Nunca mais. Veio o Salmo 101, que diz assim, mais ou menos assim, que ao sair o sol, eu tiraria tudo que não vem de Deus de dentro da minha casa. Se você quiser dar uma olhada no Salmo 101, que é maravilhoso, a partir dali eu peguei, era, sei lá, devia ser umas 5:30 da manhã, 6 horas, eu peguei todos aqueles livros, peguei pedra, e eu moro perto da linha do trem. Eu fui lá, rasguei tudo, joguei tudo lá fora, no portão da minha casa, eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, como eu joguei essas coisas tudo para fora da minha casa. Eu peço perdão ao Senhor, me lava, me limpa, para que eu possa ter o direito de entrar na minha casa. Ô, Márcia, mas isso daí já é a sua saída já a sua saída da bruxaria, Isso, né? uhum. Mas eu queria fazer umas perguntas para você sobre isso, porque a gente fala muito sobre, mas se a gente entender, na verdade, o que é a bruxaria? Olha, ali naquilo ali que são as bruxas Wicca, o demônio tem o nome de Odin, tá? O Odin, ele faz parte lá dos nórdicos, lá da Alemanha, lá daqueles lados frios, que o próprio demônio faz o seu exército para que ele tenha o domínio sobre toda a terra. Na bruxaria, você é convocado como quando você aceita Jesus. Você é convocado. Só que quando você aceita Jesus no amor. A bruxaria, ela te pega na tua fraqueza. Se você quer ser bonito, ela te faz bonito. Se você quer dinheiro, ela te faz dinheiro. Então, a bruxaria, essa entidade que é literalmente Deus ao contrário. É só escuridão para que você perca a salvação. Mas por que eles pregam que a bruxaria são coisas boas? Você vê que porque ele é o pai da mentira, né? Você vê que na internet é muita coisa boa. Eu sempre falo aqui que tem canais ensinando os adolescentes, por isso que eu falo. Toma cuidado que seu filho ouve e escuta na internet. São as brechas, São né? brechas. Então, uma brecha aberta, acabou. Um filme que você assiste é portal. Gente, olha, eles têm um método da música, tem tons de músicas que você aprende que abre brecha dentro da casa. Tem cores, tem objetos, tudo para abrir brechas. Deixa eu ver, foi em 2014. O mundo espiritual foi aberto para minha filha por um mês.
E o Senhor permitiu que ela visse a nova casta demoníaca que estava chegando. O Senhor falou que Ele próprio iria abrir para que o mundo, né, já que está pior, que se enlame-se mais ainda. E a minha filha conta que animal, pássaro, objetos, ela viu tudo chegando. Nossa, o testemunho da minha filha, eu gostaria até de escrever um livro a respeito dele, porque foi muito forte. Enquanto eu estava num congresso de mulheres lá em Foz do Iguaçu, ela estava sendo torturada. Mas só que ela falou, mãe, eu não tenho medo, mas é assustador. Então, olha, no mês passado, eu fiz o meu esposo dar o nosso cachorro, porque o meu cachorro estava com uma entidade. Então, a bruxaria, ela quer fazer o tete-a-tete com os anjos. Eles têm essa pretensão. Nós somos iguais. E até o final nós vamos ver quem que vai ganhar. E a bruxaria, eles são sérios. Para fazer um ritual, eles fazem jejum, eles fazem sacrifício físico, sacrifício, né, de sangue. Até outro dia eu estava comentando que uma irmã da igreja batizada veio para mim e falou, irmã Márcia, me ajude que eu pequei. Então, foi, irmã, né? Veio. Ela falou, que tem umas empresas minha que eu estava perdendo, e eu fui numa mulher e ela pediu para comprar um bode, eu comprei, nós fomos na mata, ela matou o bode na minha frente, me lavou inteira com o sangue do bode. Veja, irmão, crente, batizada. Meu Deus. Teve outra também, crente também, batizada. Ela falou, a mulher me pediu 2.800 para fazer o trabalho, eu paguei metade, mas agora eu não quero pagar mais. Falei, desse jeito. Agora você veja, olha a força da bruxaria. Por quê? Porque ela é rápida. Se for uma pessoa agora lá num centro pedir uma coisa rápida, o demônio dá rápido. É por isso. E Deus, o que Ele faz? Ele nos dá o que é propício a nós, o que é verdadeiro, o que é bom, agradável. E Ele primeiro nos molda para aquilo. Ele não dá aquilo que é segundo a nossa vontade. Isso, né? Mesmo. Nosso ego, né? Isso. E a bruxaria tá ali para isso. E agora tá 1000 vezes pior. Olha, outro dia eu liguei para um pastor e eu achei que eu estava falando com ele e era Iá que estava falando comigo. Daqui a pouco eu me toquei, eu falei assim, nossa, que esquisito falar com Iá. Daí eu falei assim, ó, kkkk, você acostuma. Mas diga, irmã, o que a irmã está precisando? Meu Deus. Olha, desse jeito. E eu crente, minha mãe todo tempo fazendo culto em casa, eu vendo minha mãe profetizando. O que eu fui me meter nisso? Você tem mais alguma pergunta? Você mencionou a questão de... Ela é algo bem profundo, né? Que gera coisas rápidas. Mas você mencionou também que usam muito objetos. Sim. Gente, eu não sei como é que aquilo acontece, mas materializa no lugar. Isso tudo é ensinado. E tem objeto específico? Não. Não? Qualquer objeto. Não e sim. Agora que é porque qualquer coisa eles fazem. Mas coisas pessoais. Cabelo, né? O cabelo. As peças íntimas. Eu posso falar uma coisa aqui bem estranha? Pode. Eu vi um caso da pessoa, ela queria o marido da outra.
a bruxa ali falou, mas você sabe que não pode fazer isso. Além de tudo, eles são sinceros, às vezes, não é sempre que eles mentem, não. Não pode, o pai maior lá não gosta, mas eu quero. Essas coisas, essas atrocidades, eu não cheguei a aprender. Porque quando eu começava a ler o livro, eu falava, ai, essas coisas aqui, eu tirava, eu não me aprofundava, eu não via. Só que no grupo, eu não lia, não estudava. Mas acontece que no grupo, que as mulheres eram de 7 em 7 mulheres, tá? 7 em 7. Elas faziam coisas, assim, de atrocidades. E eu ficava assim, falei, o que eu tô fazendo aqui, gente do céu? E tudo veio assim, veio vindo para mim. Por isso que o Espírito Santo falou, chega, você quer ir até onde? Chega disso. Começou com coisas sutis. Sutis. A natureza, pedras, energia deixava no sol. Daqui a pouco começou a exigir. Daí isso começa a exigir mais de você. Aí entra a minha amiga, que ela me dava total apoio, que ela falou, não, você vai ser a minha sacerdotisa, eu quero você comigo, e eu tava achando super 10. Até que quando eu cortei tudo, eu cortei ela também. Ela virou assim, ela queria saber por que que eu tinha cortado. Eu falei, porque... Ela falou, mas que linha que você está seguindo? Eu falei, ó, eu não estou seguindo linha nenhuma. Eu estou seguindo Jesus agora. Ela, ai, até você com isso agora também. Eu falei, pois é, até eu. Acredita nisso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu preciso falar uma coisa. Essa minha amiga era ela, 2 irmãos, a mãe e o pai. O pai morreu alcoólatra, assim, desenganado, muito feio. A mãe dela morreu sem a perna. O irmão dela, mais velho, morreu, ele era policial, ele morreu numa batida. O carro moeu. Meu Deus. O outro irmão dela morreu com um tiro na cabeça. E ela foi achada dentro da casa dela depois de 3 dias. E ela ficou, sabe a bruxa da Branca de Neve? Corcunda, com aquele cabelo, desdentada, drogada, alcoólatra. Meu Deus. Esse foi o final dela. Diabo Isso, dá e toma. Dá e toma. E foi Toma vida, toma salvação, toma tudo. tudo. E até hoje eu e as minhas irmãs, a gente fala, meu Deus, pensar que ela morreu daquele jeito. Ela tinha tudo de bruxaria. O quarto dela era assim, um terror. Era filme, o quarto dela. Era um filme. Eu vou fazer mais perguntas sobre Pode isso. fazer. Mas eu quero explicar para as pessoas que estão ouvindo que eu não quero que exaltar a bruxaria. Eu quero trazer conhecimento. Isso, alertar. Por que eu tô insistindo nesse assunto? Porque esse assunto está se alastrando nas redes sociais. E a gente precisa falar. E não é qualquer canal que tem coragem de falar. Eu acho que Deus nos deu essa graça. Nós vamos falar. Tem muito isso na internet. Inclusive tem cristãos. Eu fiquei assustado com cristãos indo em podcast de bruxaria. Eu já vi isso aí. E tem gente colocando aí nos comentários. Chama fulana de tal. Chama ciclana. E eu tô vendo a ciclana lá no podcast de bruxo lá. Não vai vir aqui. Né? Assim, uma coisa que... Meu Deus. E você sabe, desde o primeiro podcast que eu vim aqui, desde que foi marcado, eu fiquei doente. Aquele dia que eu cheguei aqui, a febre passou quando eu estava sentada ali. E eu fui para casa bem. É que, para quem não tá entendendo, ela participou do programa Nova Mulher, né? Isso. E eu coloquei um monte de gente para orar por mim. Um monte de gente. Quando foi marcado esse podcast, eu saí ontem do hospital. Sério? Entrei no hospital, saí do hospital, entrei no hospital, saí do hospital, entrei no hospital, saí do hospital. Que dia que foi? Que dia que foi o quê? Que você tava no hospital?
Ontem. Ontem mesmo. Ontem. Ah, você já falou que era ontem. Eu tô perguntando porque eu também passei muito mal esses dias. Ah, tá. Mas, Segunda agora. Vindo aí dessa vez, eu pedi para menos pessoas orar por mim, mas pessoas com mais força. E eu sinto o peso de estar aqui fazendo a obra de Deus, fazendo esse caminho de alertar. Na verdade, o que é a bruxaria? Olha, ali naquilo ali que são as bruxas Wicca, o demônio tem o nome de Odin, tá? O Odin, ele faz parte lá dos nórdicos, lá da Alemanha, lá daqueles lados frios, que o próprio demônio faz o seu exército para que ele tenha o domínio sobre toda a terra. Na bruxaria, você é convocado como quando você aceita Jesus. Uhum. Você é convocado. Só que quando você aceita Jesus no amor. A bruxaria, ela te pega na tua fraqueza. Se você quer ser bonito, ela te faz bonito. Se você quer dinheiro, ela te faz dinheiro. Então, a bruxaria, essa entidade que é literalmente Deus ao contrário. É só escuridão para que você perca a salvação. Mas por que eles pregam que a bruxaria são coisas boas? Você vê que porque ele é o pai da mentira, né? Você vê que na internet é muita coisa boa. Eu sempre falo aqui que tem canais ensinando os adolescentes, por isso que eu falo. Toma cuidado que seu filho ouve e escuta na internet. São as brechas, São né? brechas. Então, uma brecha aberta, acabou. Um filme que você assiste é Portal. Gente, olha, eles têm um método da música, tem tons de músicas que você aprende que abre brecha dentro da casa. Tem cores, tem objetos, tudo para abrir brechas. Deixa eu ver, foi em 2014. O mundo espiritual foi aberto para minha filha por um mês. E o Senhor permitiu que ela visse a nova casta demoníaca que estava chegando. O Senhor falou que Ele próprio iria abrir para que o mundo, né, já que está pior, que se enlame-se mais ainda. E a minha filha conta que animal, pássaro, objetos, ela viu tudo chegando. Nossa, o testemunho da minha filha, eu gostaria até de escrever um livro a respeito dele, porque foi muito forte. Enquanto eu estava num congresso de mulheres lá em Foz do Iguaçu, ela estava sendo torturada. Mas só que ela falou, mãe, eu não tenho medo. Mas é assustador. Então, olha, no mês passado, eu fiz o meu esposo dar o nosso cachorro, porque o meu cachorro estava com uma entidade. Então, a bruxaria, ela quer fazer o tete-a-tete com os anjos. Eles têm essa pretensão. Nós somos iguais. E até o final nós vamos ver quem que vai ganhar. E a bruxaria, eles são sérios. Para fazer um ritual, eles fazem jejum, eles fazem sacrifício físico, sacrifício, né, de sangue. Até outro dia eu estava comentando que uma irmã da igreja batizada veio para mim e falou, irmã Márcia, me ajude que eu pequei. Então, foi irmã, né? Veio. Ela falou, que tem umas empresas minha que eu estava perdendo, e eu fui numa mulher e ela pediu para comprar um bode, eu comprei, nós fomos na mata, ela matou o bode na minha frente,
me lavou inteira com o sangue do bode. Veja, irmão, crente, batizada. Meu Deus. Teve outra também, crente também, batizada. Ela falou, a mulher me pediu 2.800 para fazer o trabalho, eu paguei metade, mas agora eu não quero pagar mais. Falei, desse jeito. Agora você veja, olha a força da bruxaria. Por quê? Porque ela é rápida. Se for uma pessoa agora, lá num centro, pedir uma coisa rápida, o demônio dá rápido. É por isso. E Deus, o que ele faz? Ele nos dá o que é propício a nós, o que é verdadeiro, o que é bom, agradável. E ele primeiro nos molda para aquilo. Ele não dá aquilo que é segundo a nossa vontade. Isso, né? Mesmo. Nosso ego, né? Isso. E a bruxaria tá ali para isso. E agora tá 1000 vezes pior. Olha, outro dia eu liguei para um pastor e eu achei que eu estava falando com ele e era Iá que estava falando comigo. Daqui a pouco eu me toquei, eu falei assim, nossa, que esquisito falar com Iá. Daí eu falei assim, ó, kkkk, você acostuma. Mas diga, irmã, o que a irmã está precisando? Meu Deus. Olha, desse jeito. E eu crente, minha mãe todo tempo fazendo culto em casa, eu vendo minha mãe profetizando. O que eu fui me meter nisso? Você tem mais alguma pergunta? Você mencionou a questão de... Ela é algo bem profundo, né? Que gera coisas rápidas. Mas você mencionou também que usam muito objetos. Sim. Gente, eu não sei como é que aquilo acontece, mas materializa no lugar. Isso tudo é ensinado. E tem objeto específico? Não. Não? Qualquer objeto. Não e sim. Agora que é porque qualquer coisa eles fazem. Mas coisas pessoais. Cabelo, né? O cabelo. As peças íntimas. Eu posso falar uma coisa aqui bem estranha? Pode. Eu vi um caso da pessoa, ela queria o marido da outra. A bruxa lhe falou, mas você sabe que não pode fazer isso. Além de tudo, eles são sinceros, às vezes, não é sempre que eles mentem, não. Não pode, o pai maior lá não gosta, mas eu quero. Essas coisas, essas atrocidades, eu não cheguei a aprender. Porque quando eu começava a ler o livro, eu falava, essas coisas aqui, eu tirava, eu não me aprofundava, eu não via. Só que no grupo, eu não lia, não estudava. Mas acontece que no grupo, que as mulheres, eram de 7 em 7 mulheres, tá? 7 em 7. Elas faziam coisas, assim, de atrocidades. E eu ficava assim, falei, o que eu tô fazendo aqui, gente do céu? E tudo veio assim, veio vindo para mim. Por isso que o Espírito Santo falou, chega, você quer ir até onde? Chega disso. Começou com coisas sutis. Sutis. A natureza, pedras, energia. Deixava no sol. Daqui a pouco começou a exigir. Daí isso começa a exigir mais de você. Aí entra a minha amiga, que ela me dava total apoio, que ela falou, não, você vai ser a minha sacerdotisa, eu quero você comigo, e eu tava achando super 10. Até que quando eu cortei tudo, eu cortei ela também. Ela virou assim, ela queria saber por que que eu tinha cortado. Eu falei, porque... Ela falou, mas que linha que você está seguindo? Eu falei, eu não estou seguindo linha nenhuma. Eu estou seguindo Jesus agora. Ela, até você com isso agora também. Eu falei, pois é, até eu. Acredita nisso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu preciso falar uma coisa. Essa minha amiga, era ela, 2 irmãos, a mãe e o pai. O pai morreu alcoólatra
assim, desenganado, muito feio. A mãe dela morreu sem a perna. O irmão dela, mais velho, morreu, ele era policial, ele morreu numa batida. O carro moeu. Meu Deus. O outro irmão dela morreu com um tiro na cabeça. E ela foi achada dentro da casa dela depois de 3 dias. E ela ficou, sabe a bruxa da Branca de Neve? Corcunda, com aquele cabelo, desdentada, drogada, alcoólatra. Meu Deus. Esse foi o final dela. Diabo Isso. dá e toma. Dá e toma. E foi Toma vida, toma salvação, toma tudo. tudo. E até hoje eu e as minhas irmãs, a gente fala, meu Deus, pensar que ela morreu daquele jeito. Ela tinha tudo de bruxaria. O quarto dela era assim, um terror. Era filme, o quarto dela. Era um filme. Eu vou fazer mais perguntas sobre Pode isso. fazer. Uhum. Mas eu quero explicar para as pessoas que estão ouvindo que eu não quero que exaltar a bruxaria. Eu quero trazer conhecimento. Isso, alertar. Por que eu tô insistindo nesse assunto? Porque esse assunto está se alastrando nas redes sociais. E a gente precisa falar. E não é qualquer canal que tem coragem de falar. Eu acho que Deus nos deu essa graça. Nós vamos falar. Tem muito isso na internet. Inclusive tem cristãos. Eu fiquei assustado com cristãos indo em podcast de bruxaria. Eu já vi isso aí. E tem gente colocando aí nos comentários. Chama fulana de tal. Chama ciclana. E eu tô vendo a ciclana lá no podcast de bruxo lá. Não vai vir aqui. Né? Assim, uma coisa que... Meu Deus. E você sabe, desde o primeiro podcast que eu vim aqui, desde que foi marcado, eu fiquei doente. Aquele dia que eu cheguei aqui, a febre passou quando eu estava sentada ali. E eu fui para casa bem. É que, para quem não tá entendendo, ela participou do programa Nova Mulher, né? Isso. Uhum. E eu coloquei um monte de gente para orar por mim. Um monte de gente. Quando foi marcado esse podcast, eu saí ontem do hospital. Sério? Entrei no hospital, saí do hospital, entrei no hospital, saí do hospital, entrei no hospital, saí do hospital. Que dia que foi? Que dia que foi o quê? Que você tava no hospital? Ontem. Ontem mesmo. Ontem. Você já falou que era É. Eu tô perguntando ontem, porque eu também passei muito mal esses dias. Ah, tá. Mas Segundo agora. Vindo aí dessa vez, eu pedi para menos pessoas orar por mim, mas pessoas com mais força. E eu sinto o peso de estar aqui fazendo a obra de Deus, fazendo esse caminho de alertar. Porque quando você entra, para você sair, você tem que ser muito, mas muito fiel a Deus. Se você vacilar um pouquinho, o demônio entra de novo. Se você vacilar um pouquinho, ele entra de novo. E ali ele vai fazendo buraco, ele vai cavando, ele vai tirando o que você tem. São poucas pessoas que podem dizer, eu sei o que acontece lá dentro. O demônio, quer ver? Teve o período que o Senhor me chamou. Desculpa, eu tô pulando fase aqui, vontade, mas né? é que eu preciso falar, porque o demônio, 2 anos. 2 anos são mais de 700 dias. Ele fincava agulha nas minhas pernas a hora que eu ia orar. 2 anos. Meu Deus. Aí fala, 2 anos. E era assim, eu passava a noite ajoelhada, porque quando eu abria a Bíblia, ele me cutucava. Se eu fechava a Bíblia, ele parava. Pois eu falava, pois agora a Bíblia vai ficar aberta. Eu tive que passar um período de 2 anos de autolibertação. E você se libertou sozinha? Eu fiz tudo, fiz tudo com todo mundo, mas daí ficou eu e Deus.
Uhum. Por quê? Porque eu tinha um chamado. Sim. E nesse chamado, o demônio sabia no que ia dar. Então, ele queria me barrar. Porque todo aquele que tem chamado, às vezes fica tão forte que na hora que ele está já pegando na bênção, ele desiste. Porque ele não aguenta. E o inimigo, ele vai até o fim, né? Ele vai, Até o último. ele vai na última Fazer instância. você desistir. Isso. E olha, ele mexe com a saúde, ele mexe com a mente, porque ele quer destruir o espírito. Por isso, os teus seguidores, essas pessoas que estão nos ouvindo agora, isso precisa ser alertado. O demônio, ele é sutil para entrar, mas ele é praticamente impossível para sair. Você tem que estar muito com Deus, grudado em Deus. Ó, quem mexeu com isso tem que ser tem que morrer a vozinha do coque. Porque senão, porque eles acham brechas. É um sacrifício inferno de sangue, né? É uma coisa muito séria aí, né? Até deu uma polêmica danada isso daí. Que a minha mãe, crente, falou: se você quer casar, você vá em uma vidente. Falei, mãe, mas vidente não pode. Falei, não, pode, porque Samuel era vidente. Pode ir no vidente. Aí eu fui, tinha 18 anos, imagina se eu não ia. Aí a minha mãe falou, vá, que tem uma vidente assim, assim, assado, tal. Aí, quando eu cheguei na porta da casa dessa mulher, ela me olhou de longe assim, ela abriu a porta e falou assim, olha, o teu marido não mora aqui. O teu marido, ele mora no campo. Eu vejo ele no meio do trigo e do milho. E você pode arrumar as malas e ir atrás dele, porque senão vocês dois não vão ser felizes. Eu nem entrei na casa da mulher. Cheguei em casa, contei para minha mãe. Minha mãe falou assim, ela olhou tua mão, eu falei, não. Ela só olhou na minha cara e começou a falar e eu vim embora. Aí fomos tudo para casa do pastor. Eu, minha mãe, as minhas tias, as irmãs da igreja. Depois do pastor. Meu Deus. Aí o pastor pegou e falou assim, não, mas vidente pode. O quê? O pastor falou que vidente pode? Vidente pode. O Satanás, ele é muito astuto. Ele pode deduzir isso. Ele calcula. E pelo jeito que nós somos, ele nos... Isso, ele pode arriscar. Eu sei porque eu lia cartas, eu sei como é que ele agia. Tem coisa, eu ouvi isso do apóstolo, eu estava ouvindo o apóstolo Robson Martins. Uhum. Então tem coisas, não sei se você vai confirmar o que eu vou dizer aqui agora, mas tem coisas que o mundo funciona que é meio matemático. Por isso que a astrologia, astrologia, coisas da alma, quando você fala, faz todo sentido. Porque é coisas que... tá na cara. Tá na cara. São coisas matemáticas. A vida funciona, as coisas foram criadas para andar nisso. Isso. Então, é fácil você deduzir por aquilo. Mas você andar no espírito, aí é diferente. E olha, isso são coisas da alma, né? Isso. São coisas da alma. Agora, do espírito é outra coisa. Eu posso, assim... Eu vi os dois lados. Eu vi os dois lados. Então, quando essa senhora, essa vidente, falou, por hora, eu esqueci porque eu tinha 18 anos, eu trabalhava numa joalheria em Curitiba, para mim, a vida segue. Mas daí, abriu uma vaga em Londrina. E eu vim para essa vaga em Londrina. Quando eu cheguei em Londrina, a vaga já não tinha mais. Mas a loja do lado, joalheria também, tinha uma vaga. E eu vim para Londrina para passear. E a filha da vizinha da minha mãe estava no ônibus. E ela falou assim, olha, já que você está indo para lá, fica uns dias na minha casa, você vai passear mesmo. Mas
vamos antes na casa do meu primo, que é aniversário dele. E nós fomos na casa deles, e é o meu marido, agrônomo, que mexe com trigo e com milho. Até aí, a minha vida sempre foi assim, ótima, mas sem Jesus. Porque eu lia muito a Bíblia, mas eu não queria compromisso com a igreja. Até que uma amiga minha, de infância, eu a vi, e ela era muito bonita, solteira, ela era CEO de uma empresa aérea, maravilhosa, e eu quis o que ela tinha. Eu quis a vida dela. E ela que me apresentou a bruxaria. Então, eu fui apresentada para as bruxas Wicca, que elas apresentam a natureza como o auge, que é tudo monitorado pela natureza. E ali é poder mesmo. Poder, porque essa minha amiga, nossa, gente, além dela ser muito bonita, rica, solteira, e eu era casada, muito bem casada, tinha os meus filhos, ela não tinha filhos, e eu com a vida certa, eu não quis, eu quis a dela. E passei a estudar as runas, que são pedras, as minhas eram de cristais, e eu passei a estudar para eu definir e saber a sequência e saber ler. A partir de um momento ali que você começa a estudar, o demônio começa a falar para você as coisas. E ele fala no ouvido. E ele fala no ouvido esquerdo. Por isso que tem aquele negócio que é anjo aqui, demônio aqui. Eu vi bem isso. Porque conforme eu fui estudando, para mim aprender a manusear, a saber como fazer. Aí eles disseram que em 3 anos eu seria uma bruxa completa, eu teria passado no teste e eu passaria a servir as runas. Meu Deus, aí você começa a se... Aí eu fui me envolvendo. Eu queria só comentar a questão da adivinhação que a gente comentou aqui. Acho que é importante, rapidinho, para você continuar, para as pessoas não ficarem confundidas, né? Porque tem uma passagem de Atos 16 que quem quiser acompanhar, pode acompanhar sobre isso, que fala justamente sobre videntes aqui. Na situação em que Paulo e Silas estavam lá em Filipos e iam a um lugar de oração quando foram abordados por uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, que significa o espírito de Piton. Ela dava muito lucro aos seus senhores adivinhando o futuro. Olha só. Então elas adivinhavam o futuro. Olha lá, a jovem seguiu Paulo por vários dias, gritando que eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Olha, ela era vidente e anunciava, eles são servos do Deus Altíssimo. E ela falava a verdade. E adivinhando o futuro dos senhores a quem ela servia. Embora o que ela falava era verdadeiro aqui, mas a insistência, né, dela incomodaram Paulo, que, movido pelo Espírito Santo, repreendeu a entidade que tinha nela, em nome de Jesus. Era uma entidade que tinha nela, que adivinha. Bom, as pessoas entendiam. Agora eu não sei, não sei interpretar aqui se essas entidades mentiam ou se literalmente, porque a Bíblia está falando que eles que elas adivinhavam o futuro, né? Mas a gente não sabe se o que realmente... Se esse futuro era verdadeiro. Se ela dava muito lucro, possivelmente ela acertava. É que... Né? Tem... qual é o... que o senhor fala do... que aceita dinheiro? Não é esse Piton que você falou. É um outro até que tem. Agora... Isso, para que não haja confusão, como você disse.
Eu tinha 18 anos, você pode imaginar a confusão da minha cabeça. Para mim, eu indo para as runas, fazer aquilo era apenas mais um ato que eu estava fazendo. Uhum. Só que o preço é caro, porque eu presenciei um demônio colocando um câncer no útero de uma mulher e dizendo para mim dizer para ela que era para ela ir no médico tirar. Ele falou para mim. Ele disse: acabei de colocar um câncer no útero dela, diga para ela tirar. Gente, eu levei um susto tão grande, falei, olha, tem algum problema aí no teu útero. Aí já tem uma explicação aí, né? Exatamente. Então, ele coloca a ferida e depois fala que é verdade. E aí se torna uma verdade. Isso. Meu Deus. Então, veja a situação. Aí, esse daí foi meu primeiro, eu falei, opa. Ele não disse diretamente, eu coloquei. Mas ele me deu a entender, tipo, você vai ver como é que vai estar, certo? E ela vai ter que tirar. E essas vozes eu achava que era natureza. É tudo natureza, porque eu era muito dedicada. Essas vozes você começou a ouvir logo quando você estava estudando ou antes? Quando eu me aprofundei um pouco mais, digamos assim, ali por 1 ano e meio, mas eu lia aquilo lá todo dia, eu estudava todo dia, sabe, era assim uma coisa séria. E uma outra questão também, uma moça foi em casa, porque eu lia cartas, não cobrava nada, cobrava uma caixa de bombom para levar para os idosos, tadinhos idosos. Ai, Deus me perdoe, já pedi perdão. Sim, daí, né? Aí, enquanto eu conversava com a moça, o demônio falou assim, e fale que a mãe dela tá acontecendo isso. Eu falei, e daí falei para ela, olha, eu tô vendo uma aliança na mão do seu namorado. Bem, deduzia-se o quê? O namorado era dela, aliança na mão dele, deduzia-se que os dois iam noivar. Dali 2 dias ela voltou para a cidade dela e ele fugiu com uma moça, noivou com a moça, fugiu. Meu Deus. Aí, daí ainda teve, eu precisei de mais um tapa para acordar. Aí a mãe dessa moça pegou a secretária de um deputado estadual de Brasília, foram dirigindo de dia e de noite até chegar na minha casa de tarde para ir lá tirar cartas. Falei, vocês vieram de carro de lá aqui? Falei, meu Deus, eu tô mexendo com a vida das pessoas. Falei, não, isso aqui chega. Parou aqui. Quando eu tomei essa resolução de parou aqui, eu comprei um dos últimos livros para estudar. E daí ali o livro era branco, tinha uma pomba assim na capa. E daí lá dizia assim, vamos começar. Compre uma pomba mais branca que você puder e veja um dedo abaixo do bico dela e faça um pequeno corte. E só tire uma gotinha do sangue dela. Gente. O livro mandando você fazer. Isso. Eu levei um susto tão grande com aquilo, porque aquele é assim, ó, eu dizia, mas eu sou crente, né? Aí foi 2 dias que eu repudiei aquilo, o Espírito Santo me pegou. Foi num sábado à noite, meus filhos tinham saído, viajado, alguma coisa assim, e eu fui ler a Bíblia. Eu estava com a Bíblia na mão e com o pé eu entrei no quarto e com o pé eu chutei a porta. A porta fechou, bateu. E quando bateu, o meu corpo ficou inteirinho duro, enrijecido. E eu fiquei lá parada. Meu olho não fechava, meus lábios não mexiam.
E daí o meu olho começou a doer, porque não piscava. Ali eu comecei a rogar a Deus, a rogar ao Senhor. Rogava. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu ouvi como eu ouço a tua voz. Agora é a hora da decisão. Volta, ou você fica com eles, ou volta para mim. Nesse eles, eu entendi, meu Deus, eu estou mexendo com demônios. E ali eu fiquei a noite inteira, sabe, duro assim, ó, duro. Com muito pedir, muito rogar ao Senhor, o meu olho fechou. Mas eu fiquei ali dura, petrificada. E diz, né, na palavra que guarda as palavras no teu coração para não pecar contra. Ali eu fiquei no Salmo 121, no Salmo 23, no Salmo 91, no Salmo 120, no Salmo 127, ali. De repente, o meu corpo caiu no chão. Caiu que nem um saco de batatas. E eu olhei na janela, estava sol. E eu tava, sabe, parecia que a sensação mais horrível do mundo. Eu fui me arrastando até a cama e chorando, eu peguei, coloquei a mão na Bíblia e falei, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe, eu volto pro Senhor. Mas fala para mim agora na Bíblia, porque nunca mais eu vou fazer nada que não esteja aqui na tua palavra. Nunca mais. Veio o Salmo 101, que diz assim, mais ou menos assim, que ao sair o sol, eu tiraria tudo que não vem de Deus de dentro da minha casa. Se você quiser dar uma olhada no Salmo 101, que é maravilhoso, a partir dali eu peguei, era, sei lá, devia ser umas 5:30 da manhã, 6 horas, eu peguei todos aqueles livros, peguei pedra, e eu moro perto da linha do trem. Eu fui lá, rasguei tudo, joguei tudo lá fora, no portão da minha casa, eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, como eu joguei essas coisas tudo para fora da minha casa. Eu peço perdão ao Senhor, me lava, me limpa, para que eu possa ter o direito de entrar na minha casa. Ô, Márcia, mas isso daí já é a sua saída já é a sua saída da bruxaria, Isso. né?